Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 2. Os Cavaleiros de Rohan. O anoitecer aprofundou-se. Atrás deles, nas árvores mais abaixo, a névoa se estendia e pairava nas pálidas margens do Anduin. Mas o céu estava limpo. Saíram as estrelas. A lua crescente flutuava no oeste e as sombras das rochas eram negras. Haviam chegado ao sopé de colinas pedregosas e seu passo se tornou mais lento, pois a pista não era mais fácil de ser seguida. Ali, os planaltos das Eminmuil corriam do norte ao sul em duas longas cristas acidentadas. O lado ocidental de cada crista era íngreme e difícil, mas as encostas do leste eram mais suaves, sulcadas por muitos regos e ravinas estreitas. Por toda a noite, os três companheiros avançaram com dificuldade naquela terra ossuda, escalando o topo da primeira crista, a mais alta, e voltando a descer para a escuridão de um vale fundo e tortuoso do lado oposto. Ali, na hora silenciosa e fresca antes do amanhecer, descansaram por um breve tempo. Fazia muito que a lua se pusera à sua frente. As estrelas se brilhavam acima deles. A primeira luz do dia ainda não viera por cima das escuras colinas lá atrás. Naquele momento, Aragorn estava incerto. A pista dos orcs descera para o vale, mas desaparecera ali. Para que lado eles virariam, tu crês? Indagou Legolas. Ao norte, para tomarem uma estrada mais reta rumo a Isengard? Ou a Fangorn, se for essa a sua meta, como acreditas? Ou ao sul, para tomparem com Entágua? Não rumarão para o rio, qualquer que esteja a meta deles, disse Aragorn. E, a não ser que haja muita coisa errada acontecendo em Rohan, e o poder de Saruman esteja grandemente aumentado, tomarão o caminho mais curto que puderem encontrar por cima dos campos dos Rohirrim. Vamos buscar para o norte. O vale corria como uma depressão pedregosa entre as colinas sulcadas, e um regato gotejante fluía entre os rochedos no fundo. Um penhasco carrancudo estava à direita deles. À esquerda, erguiam-se encostas cinzentas, indistintas e sombrias na madrugada. Prosseguiam rumo ao norte por 1 milha ou mais. Aragorn buscava, curvado para o chão, entre as dobras e os regos que subiam para a crista a oeste. Legolas estava um tanto à frente. Subitamente, o elfo deu um grito e os outros vieram correndo em sua direção. Já ultrapassamos alguns dos que estamos caçando, disse ele. Olhai. Ele apontou e viram que aquilo inicialmente tinham tomado por rochedos jogados no sopé da encosta eram corpos amontoados. 5 orcs mortos jaziam ali. Haviam sido abatidos com muitos golpes cruéis, e 2 tinham sido decapitados. O chão estava molhado com seu sangue escuro. Eis outro enigma, disse Gimli. Mas precisa da luz do dia, e não podemos esperar por ela. Ainda assim, não importa como interpreteis, isso não parece isento de esperança, comentou Legolas. Os inimigos dos orcs provavelmente são amigos nossos. Mora alguma gente nestas colinas? Não, disse Aragorn. Os Rohirrim raramente vêm até aqui, e estamos longe de Minas Tirith. Pode ser que alguma companhia de homens estivesse caçando aqui por razões que não conhecemos. Porém, creio que não. O que crês? Indagou Gimli. Creio que o inimigo trouxe consigo seu próprio inimigo, respondeu Aragorn. Estes são orcs do norte de muito longe.
Entre os mortos não há nenhum dos grandes orcs com os emblemas estranhos. Houve uma briga, acredito. Não é coisa incomum entre essa gente imunda. Quem sabe houve alguma disputa acerca da estrada. Ou acerca dos cativos, disse Gimli. Esperamos que ele não tenha também encontrado seu fim aqui. Aragorn deu busca no chão de um amplo círculo, mas não encontrou outros vestígios da luta. Foram em frente. O céu do leste já se tornava pálido. As estrelas minguavam e uma luz cinzenta crescia devagar. Um pouco mais ao norte, deram com uma dobra onde o minúsculo riacho, descendo e dando voltas, cortaram uma trilha pedregosa que descia para o vale. Ali cresciam alguns arbustos e havia manchas de relva em seus flancos. Finalmente! Exclamou Aragorn. Eis as pistas que buscamos. Subindo por este canal d'água, este é o caminho seguido pelos orcs após sua discussão. Então os perseguidores deram a volta depressa e seguiram a nova trilha. Como quem acaba de sair de uma noite de repouso, saltavam de pedra em pedra. Por fim, alcançaram a crista da colina cinzenta, e uma brisa súbita lhes soprou nos cabelos e agitou suas capas. O vento gelado do amanhecer. Olhando para trás, viram do outro lado do rio as colinas distantes que se inflamavam. O dia saltou para o firmamento. A borda vermelha do sol ergueu-se sobre os ombros da terra escura. Diante deles, no oeste, o mundo jazia imóvel, informe e cinzento. Mas, enquanto observavam, as sombras da noite derreteram. As cores da terra que despertava retornaram. O verde fluía sobre os amplos prados de Rohan. As névoas brancas reluziam nos vales d'água, e bem longe à esquerda, a 30 léguas ou mais, erguiam-se azuis e roxas as montanhas brancas, subindo até picos de azeviche, encimadas de neves rebrilhantes, enrubescidas com a rosa da manhã. Gondor, Gondor! Exclamou Aragorn. Quisera contemplar-te outra vez em hora mais feliz. Minha estrada ainda não conduz ao sul, para teus rios luminosos. Gondor, Gondor entre os montes e o mar. Ao vento oeste a luz na árvore de prata a brilhar. Nos jardins de antigos reis caiu a qual chuva de agouro. Altos muros, torres brancas, coroa alada e trono douro. Ó Gondor, Gondor, verão a árvore a brilhar. O vento oeste retorna entre os montes e o mar. Agora vamos-nos, disse ele, afastando os olhos do sul e olhando para o oeste e norte, para o caminho que precisava trilhar. A crista que se encontravam os companheiros descia íngreme diante de seus pés. 20 braças abaixo ou mais, havia uma plataforma larga e acidentada que terminava de súbito na beira de um penhasco escarpado. A muralha leste de Rohan. Assim acabavam as Emin-Muil, e as planícies verdes dos Rohirrim se estendiam ao longe diante deles, até o limite da visão. Verde! Exclamou Legolas, apontando para o céu pálido acima deles. Ali está a águia de novo. Está muito alto. Agora parece estar voando para longe, voltando desta terra para o norte. Vai a grande velocidade. Vede! Não. Mesmo meus olhos não conseguem vê-la, meu bom Legolas, disse Aragorn. Deve estar muito alto, deveras. Pergunto-me qual será a sua missão, se for a mesma ave que vi antes. Mas vede, posso enxergar algo mais próximo e mais urgente. Alguma coisa se move sobre a planície. Muitas coisas, disse Legolas. É uma grande companhia a pé, porém não posso dizer mais, nem ver que tipo de gente pode ser. Estão a muitas léguas de distância. 12, creio. Mas a uniformidade da planície é difícil de medir. Penso, ainda assim, que não precisamos mais de pista para nos dizer que direção ir, disse Gimli. Vamos encontrar uma trilha que desça aos campos o mais depressa possível. Duvido que encontres uma trilha mais veloz que aquela escolhida pelos orcs,
comentou Aragorn. Já seguiam os inimigos à clara luz do dia. Parecia que os orcs haviam avançado com toda a pressa possível. Vez por outra, os perseguidores encontravam objetos que tinham sido largados ou jogados fora. Sacos de comida, cascas e crostas de pão duro e cinzento, uma capa negra rasgada, um pesado sapato com cravos de ferro rompido nas pedras. A pista os levou para o norte ao longo do topo da escarpa e, por fim, chegaram a uma fenda profunda, escavada na rocha por um córrego que descia com borrifos ruidosos. Na ravina estreita descia uma trilha grosseira, como uma escada íngreme para a planície. No fundo, toparam, de modo repentino e estranho, com a relva de Rohan. Ela se avolumava como um mar verde, chegando ao próprio sopé das Eminmuil. O riacho, em sua queda, sumia em uma funda moita de agrião e plantas aquáticas, e podiam ouvi-lo tinindo em túneis verdes, descendo por longas encostas suaves, em direção aos longínquos pântanos do vale do Entágua. Parecia que haviam abandonado o inverno agarrado às colinas lá atrás. Ali o ar era mais suave e morno, e com um odor sutil, como se a primavera já se agitasse e a seiva voltasse a correr em erva e folha. Legolas inspirou profundamente, como alguém que bebe um grande gole após uma longa sede em lugares áridos. Ah, o aroma verde! Exclamou ele. É melhor que muito sono. Vamos correr. Pés leves podem correr velozes aqui, disse Aragorn. Mais velozes, quem sabe, que os orcs calçados de ferro. Agora temos a oportunidade de reduzir a vantagem deles. Seguiram em fila única, correndo como cães de caça de faro forte, e tinham uma luz impaciente nos olhos. A larga esteira dos orcs marchantes estendia sua feia faixa quase exatamente para o oeste. A doce relva de Rohan fora machucada e enegrecida à sua passagem. Logo, Aragorn deu uma exclamação e se virou para o lado. Esperai! Gritou ele. Não me sigais ainda! Correu rapidamente para a direita, afastando-se da pista principal, pois vira pegadas que seguiam para ali, ramificando-se das demais. Marcas de pequenos pés descalços. No entanto, elas não iam longe antes de serem interceptadas por pegadas órquicas que também vinham da pista principal, atrás e à frente, e depois voltavam a fazer uma curva fechada e se perdiam no pisoteio. No ponto mais afastado, Aragorn se curvou e apanhou algo na relva. Depois correu de volta. Sim, disse ele. São bem claras, pegadas de hobbit. De Pippin, eu creio. Ele é menor que os outros, e vede isto. Ergueu um objeto que rebrilhou à luz do sol. Parecia a folha recém-aberta de uma faia, bela e estranha naquela planície sem árvores. O broche de uma capa élfica, exclamaram juntos Legolas e Gimli. Não é à toa que caem as folhas de Lórien, disse Aragorn. Essa não tombou por acaso. Foi jogada longe como sinal para quem viesse atrás. Creio que Pippin fugiu correndo da trilha com esse propósito. Então pelo menos ele estava vivo, disse Gimli. E fez uso do seu bom senso e das pernas também. Isso é encorajador. Não estamos perseguindo em vão. Esperemos que não tenha pagado caro demais pela ousadia, disse Legolas. Vinde, vamos em frente. A ideia desses alegres jovens sendo tangidos como gado queima-me o coração. O sol subiu para o meio do dia e depois desceu lentamente pelo firmamento. Nuvens tênues subiram do mar, no sul distante, e foram sopradas para longe pela brisa. O sol se pôs. Sombras ergueram-se atrás e estenderam longos braços do oeste. Os caçadores ainda seguiam em frente, já se passara um dia desde que Boromir tombara, e os orcs ainda estavam muito à frente. Não se podia mais enxergar sinal deles nas planícies uniformes. Com a sombra da noite se fechando em torno deles, Aragorn parou. Só 2 vezes na marcha daquele dia haviam descansado por breve tempo, e agora havia 12 léguas entre eles e a muralha oriental onde haviam parado ao amanhecer. Por fim chegamos a uma escolha difícil, comentou ele.
Vamos repousar à noite ou vamos prosseguir enquanto durarem nossa vontade e nossa força? A não ser que nossos inimigos descansem também. Eles nos deixarão muito para trás se ficarmos para dormir, disse Legolas. Certamente, mesmo os orcs precisam fazer pausas nas marchas, não? Indagou Gimli. Raramente os orcs viajam a céu aberto sob o sol. Porém estes o fizeram, respondeu Legolas. Com certeza não descansarão à noite. Mas se caminharmos de noite, não poderemos seguir sua pista, disse Gimli. A pista é reta e não se desvia para a direita nem para a esquerda, até onde meus olhos enxergam, afirmou Legolas. Quem sabe eu pudesse guiar-vos no escuro por conjecturas e manter a linha, sugeriu Aragorn. Mas se nos desviássemos, ou se eles saíssem para um lado, quando a luz voltasse poderia haver um longo atraso para reencontrarmos a pista. E há isto também, disse Gimli. Só de dia podemos ver alguma pista, se alguma pista se bifurca. Se um prisioneiro escapar ou for levado para longe, digamos, rumo ao leste, para o grande rio, rumo a Mordor, poderemos passar pelos sinais sem percebê-los. Isso é verdade, assentiu Aragorn. Mas, se bem interpretei os sinais lá atrás, os orcs da Mão Branca dominaram, e a companhia toda está rumando agora para Isengard. Sua rota atual me confirma. No entanto, seria temerário ter certeza das intenções deles, disse Gimli. E quanto a uma fuga? No escuro teremos passado pelos sinais que te levaram até o broche. Desde então os orcs estão duplamente vigilantes, e os prisioneiros ainda mais exaustos, disse Legolas. Não haverá outra fuga, se não a tramarmos. Como isso seria feito, eu não posso imaginar. Mas precisamos alcançá-los primeiro. E, no entanto, nem mesmo eu, anão de muitas jornadas e não menos robusto de meu povo, consigo correr daqui até Isengard sem qualquer pausa, comentou Gimli. Também me arde o coração e teria partido mais cedo. Mas agora preciso descansar um pouco para melhor correr. E se vamos descansar, a noite morta é a melhor hora para isso. Eu disse que era uma escolha difícil, disse Aragorn. Como havemos de concluir esse debate? Tu és nosso guia, respondeu Gimli, e és hábil na caçada. Tu has de escolher. Meu coração me manda prosseguir, disse Legolas. Mas precisamos nos manter unidos. Seguirei teu conselho. Dás a escolha a um mau escolhedor, afirmou Aragorn. Desde que atravessamos as Argonath, minhas decisões deram errado. Silenciou, observando o norte e o oeste na noite que avançava por longo tempo. Não vamos caminhar no escuro, disse ele afinal. O perigo de perdermos a pista ou os sinais de outras idas e vindas me parece maior. Se a lua desse luz suficiente, poderíamos usá-la, mas, ai de nós, ela se põe cedo e ainda está nova e pálida. E, de qualquer modo, esta noite ela está encoberta, murmurou Gimli. Quisera que a senhora nos tivesse dado uma luz, uma dádiva como a que deu a Frodo. Será mais útil onde foi concedida, disse Aragorn. É com ele que está a verdadeira demanda. A nossa é somente um assunto pequeno nos grandes feitos desse tempo. Uma perseguição vã desde o começo, quem sabe, que nenhuma decisão minha possa prejudicar nem emendar. Bem, decidi. Então usemos o tempo o melhor que pudermos. Lançou-se ao chão e caiu no sono de imediato, pois não dormira desde a noite sob a sombra de Tol Brandir. Antes de a aurora chegar ao céu, ele despertou e se levantou. Gimli ainda estava em sono profundo, mas Legolas estava de pé, fitando-o ao norte na escuridão, pensativo e silencioso, como uma jovem árvore em uma noite sem vento. Estão bem, bem longe, disse ele tristemente, voltando-se para Aragorn. Sei em meu coração que não descansaram hoje à noite. Só uma águia poderia alcançá-los agora. Não obstante, seguiremos ainda como pudermos, colocou Aragorn. Abaixou-se e despertou o anão. Vem, precisamos ir, afirmou ele.
O rastro está esfriando. Mas ainda está escuro, disse Gimli. Mesmo Legolas no alto de uma colina não poderia vê-los antes do sol nascer. Receio que tenham saído da minha vista em morro ou planície, sob lua ou sol, disse Legolas. Quando a vista falha, a terra pode nos trazer rumores, afirmou Aragorn. O terreno deve gemer sob os seus pés odiados. Estendeu-se no solo com a orelha apertada contra a relva. Ficou ali deitado imóvel por tanto tempo que Gimli se perguntou se desmaiara ou pegara no sono outra vez. A aurora chegou reluzente e lentamente uma luz cinzenta cresceu em torno deles. Por fim, ele se levantou e agora seus amigos puderam lhe ver o rosto. Estava pálido e contraído e sua expressão era aflita. O rumor da terra é indistinto e confuso, disse ele. Nada caminha nela por muitas milhas em nosso redor. Débeis e longínquos são os pés de nossos inimigos, mas são altos os cascos dos cavalos. Vem-me à mente que os escutei, mesmo adormecidos no chão, e perturbaram meus sonhos. Cavalos galopando, passando no oeste. Mas agora afastam-se de nós ainda mais, cavalgando para o norte. Pergunto-me o que está ocorrendo nessa terra. Vamos embora, exclamou Legolas. Assim começou o terceiro dia de sua caçada. Durante todas as longas horas de nuvem e sol caprichoso, eles mal se detiveram, ora a passos largos, ora correndo, como se nenhuma exaustão pudesse arrefecer o fogo que os queimava. Raramente falavam. Passaram sobre a ampla solidão, e suas capas élficas se confundiam com o fundo dos campos cinza esverdeados. Mesmo na fresca luz do sol ao meio-dia, poucos olhos que não fossem élficos os teriam percebido antes que estivessem bem próximos. Muitas vezes seus corações agradeceram a senhora de Lórien pela dádiva do Lembas, pois podiam comê-lo e encontrar novas forças mesmo enquanto corriam. O dia todo a trilha de seus inimigos levava reto em frente, rumando para o noroeste sem interrupção nem curva. Com o dia mais uma vez se aproximando do fim, chegaram a longas encostas desprovidas de árvores, onde o terreno subia, avolumando-se na direção de uma linha de morros baixos e acorcundados à frente. A trilha órquica enfraquecia-se ao virar para o norte, na direção destes, pois o solo se tornou mais duro e a relva mais curta. Muito longe, à esquerda, serpenteava o rio Entágua, um filamento de prata num piso verde. Não se via coisa movente. Muitas vezes, Aragorn se admirou de não ver sinal de animal nem de homem. As moradias dos Rohirrim ficavam mormente a muitas léguas de distância para o sul, embaixo dos seus pés arborizados as montanhas brancas, agora ocultas em neblina e nuvem. Porém, os senhores de cavalos antigamente mantinham muitas manadas de coudelarias no Estemet, aquela região oriental de seu reino, e ali os pastores muito haviam vagado, vivendo em acampamentos e tendas, mesmo na época do inverno. Mas agora toda a região estava vazia, e havia um silêncio que não parecia ser a quietude da paz. No crepúsculo pararam mais uma vez. Já haviam percorrido 2 vezes 12 léguas das planícies de Rohan, e a muralha da Zemin-Muil estava perdida nas sombras do leste. A lua nova reluzia em um céu enevoado, mas dava pouca luz e as estrelas estavam veladas. Agora mais me arrependo das horas de descanso ou de qualquer parada em nossa perseguição, disse Legolas. Os orcs correram diante de nós como se os próprios açoites de Sauron estivessem atrás deles. Receio que já tenham alcançado a floresta e as colinas escuras e, neste momento, estejam penetrando nas sombras das árvores. Gimli rangeu os dentes. É um amargo fim de nossa esperança e de toda a nossa labuta, comentou ele. Da esperança, talvez, mas não da labuta, respondeu Aragorn. Não vamos voltar daqui. Porém, estou exausto. Olhou para trás pelo caminho que haviam percorrido na direção da noite que se avizinhava no leste. Há algo estranho em ação nesta terra. Desconfio do silêncio. Desconfio até da pálida lua. As estrelas estão fracas
e estou exausto como poucas vezes estive antes. Exausto como nenhum caminheiro deveria estar com uma pista clara para seguir. Há alguma vontade que confere pressa aos nossos inimigos e põe diante de nós uma barreira invisível, um cansaço que está mais no coração que nos membros. Deveras, disse Legolas, isso senti desde o momento em que descemos da Zemin Muil, pois a vontade não está atrás de nós, e sim diante de nós. Apontou por sobre a terra de Rohan, para o oeste sombrio, sob a lua de foice. Saruman, murmurou Aragorn. Mas ele não há de nos rechaçar. Precisamos parar uma vez mais, pois vede, a própria lua está caindo em nuvens que se avolumam. Mas ao norte está nossa estrada, entre o morro e o charco, quando o dia retornar. Como antes, Legolas foi o primeiro a se levantar, se é que de fato dormira. Despertai, despertai! Exclamou. É um amanhecer rubro. Estranhas coisas nos aguardam junto à beira da floresta. Boas ou más, não sei. Mas somos chamados. Despertai! Os outros se ergueram de um salto e quase de imediato partiram de novo. Lentamente, as colinas se aproximavam. Ainda faltava 1 hora para o meio-dia quando as alcançaram. Encostas verdes, erguendo-se a cristas nuas que corriam em linha direta para o norte. Aos pés delas, o solo era seco e a relva era curta, mas uma longa faixa de terreno afundado, com 10 milhas de largura, se estendia entre elas e o rio, que vagava no fundo de sombrias moitas de caniços e juncos. Logo ao oeste da encosta, mais meridional, havia um grande anel onde a relva fora arrancada e batida por muitos pés pisoteantes. Dali, a trilha órquica partia de novo, virando-se para o norte ao longo dos sopés secos das colinas. Aragorn parou e examinou as pistas detidamente. Descansaram aqui um pouco, disse ele. Porém, mesmo a trilha que sai já está velha. E sei que teu coração tem dito a verdade, Legolas. Faz 3 vezes 12 horas, calculo, que os orcs estiveram onde estamos agora. Se mantiveram o passo, teriam alcançado as bordas de Fangorn ontem ao pôr do sol. Nada posso ver ao norte nem ao oeste, senão a relva que se perde na névoa, disse Gimli. Poderíamos ver a floresta se escalássemos as colinas? Ela ainda está muito longe, disse Aragorn. Se bem me recordo, estas colinas correm 8 ou mais léguas rumo ao norte. E depois, a noroeste, até a foz do Entágua, ainda há um amplo terreno, talvez mais 15 léguas. Bem, vamos em frente, disse Gimli. Minhas pernas precisam esquecer as milhas. Teriam mais boa vontade se meu coração estivesse menos pesado. O sol se punha quando finalmente se aproximaram do fim da linha das colinas. Por muitas horas haviam marchado sem descanso. Agora andavam devagar e as costas de Gimli estavam curvadas. São duros como pedras os anãos em labuta ou jornada. Mas aquela caçada infinda começava a abatê-lo, com toda a esperança morrendo em seu coração. Aragorn caminhava atrás dele, carrancudo e silencioso, abaixando-se vez por outra para esquadrinhar alguma pegada ou marca no chão. Só Legolas ainda pisava leve como sempre, com os pés mal parecendo pressionar a relva, não deixando pegadas ao passar. Mas, no pão de viagem dos elfos, se encontrava todo o sustento que precisava. E era capaz de dormir, se é que os homens podiam chamar aquilo de dormir, repousando a mente nas estranhas trilhas dos sonhos élficos, mesmo caminhando de olhos abertos na luz deste mundo. Vamos subir nesta colina verde, disse ele. Seguiram-no exaustos, escalando a longa encosta, até chegarem ao cume. Era um outeiro redondo, liso e nu, erguendo-se sozinho à mais setentrional das colinas. O sol se pôs, e as sombras do entardecer caíram como uma cortina. Estavam sós em um mundo cinzento e informe, sem marca nem medida. Só muito longe, a noroeste, havia uma escuridão mais profunda diante da luz que morria. As montanhas de névoa e a floresta a seus pés. Nada podemos ver que nos guie aqui, comentou Gimli. Bem,
Agora temos de parar de novo e passar a noite. Está esfriando. O vento vem do norte, das neves, disse Aragorn. E antes da manhã estará no leste, respondeu Legolas. Mas descansai se precisardes. Porém não rejeitai toda a esperança. O amanhã é desconhecido. Muitas vezes encontra-se conselho ao nascer do sol. 3 sóis já nasceram em nossa caçada e não trouxeram conselho, retrucou Gimli. A noite tornou-se ainda mais fria. Aragorn e Gimli dormiram intermitentemente e sempre que acordavam, viam Legolas em pé junto deles ou caminhando para lá e para cá, cantando baixinho para si mesmo na própria língua e, enquanto cantava, as estrelas brancas se abriam na dura e negra abóboda por cima deles. Assim passou a noite. Juntos viram o amanhecer crescendo devagar no firmamento, agora limpo e sem nuvens, até que por fim chegou o nascer do sol. Foi pálido e límpido. O vento estava no leste e todas as névoas tinham sido varridas. Amplas terras estendiam-se áridas em torno deles, à luz amarga. À frente e para o leste vinham os planaltos ventosos do descampado de Rohan, que já tinham vislumbrado muitos dias atrás desde o grande rio. A noroeste estendia-se a escura floresta de Fangorn. Ainda 10 léguas estavam suas beiradas sombrias e suas encostas mais longínquas se esvaneciam no azul distante. Mais além, rebrilhava muito longe, como se flutuasse em uma nuvem cinzenta, o topo branco do alto Mefedras, o último pico das montanhas nevoentas. Da floresta, o Entágua fluía ao encontro deles, com correnteza que era veloz e estreita, e margens fundamente escavadas. A trilha órquica virava-se dos morros em sua direção. Seguindo com seus olhos aguçados a trilha até o rio, e depois o rio na direção da floresta, Aragorn viu uma sombra verde distante, um borrão escuro que se movia depressa. Jogou-se no chão e outra vez escutou atentamente. Mas Legolas estava de pé ao seu lado, fazendo sombra aos brilhantes olhos élficos com a mão longa e delgada, e não viu nem sombra nem borrão, e sim os pequenos vultos de cavaleiros, muitos cavaleiros, e o reluzir da manhã nas pontas de suas lanças era como o rebrilhar de minúsculas estrelas além do limite da visão mortal. Muito atrás deles, uma fumaça escura subia em finos filamentos enrodilhados. Havia silêncio nos campos vazios, e Gimli podia ouvir o ar movendo-se na relva. Cavaleiros! Exclamou Aragorn, pondo-se de pé com um salto. Muitos cavaleiros em velozes montarias vêm em nossa direção. Sim, disse Legolas. São 105. São amarelos em seus cabelos e reluzentes suas lanças. Seu líder é muito alto. Aragorn sorriu. Aguçados são os olhos dos elfos, disse ele. Não. Os cavaleiros estão a pouco mais de 5 léguas de distância, respondeu Legolas. 5 léguas ou uma, comentou Gimli. Não podemos fugir deles nesta terra nua. Vamos esperar aqui por eles ou seguir caminho? Vamos esperar, disse Aragorn. Estou exausto e nossa caçada fracassou. Ou pelo menos outros se adiantaram a nós. Pois esses cavaleiros estão retornando pela trilha órquica. Poderemos receber notícia deles. Ou lanças, disse Gimli. Há 3 celas vazias, mas não vejo hobbits, afirmou Legolas. Eu não disse que ouviríamos notícias boas, disse Aragorn. Porém, más ou boas, aguardá-las hemos aqui. Os 3 companheiros então deixaram o topo da colina, onde podiam ser alvo fáceis diante do céu pálido, e caminharam devagar descendo pela encosta norte. Pararam um pouco acima do sopé da colina e, envolvendo-se em suas capas, ficaram sentados, encostados uns aos outros, na relva desbotada. O tempo passou lento e pesadamente. O vento era fino e penetrante. Gimli estava inquieto. O que sabes desses cavaleiros, Aragorn? Ele perguntou. Vamos ficar sentados aqui esperando a morte súbita? Estive entre eles, respondeu Aragorn. São altivos e voluntariosos, porém fiéis, generosos em pensamento e ação. Audazes, mas não cruéis,
sábios, mas incultos, pois não escrevem livros e sim cantam muitas canções, à maneira dos filhos dos homens antes dos anos sombrios. Mas não sei o que ocorreu aqui ultimamente, e nem com que disposição podem agora estar os Rohirrim, entre o traidor Saruman e a ameaça de Sauron. Por muito tempo foram amigos do povo de Gondor, apesar de não serem aparentados. Foi em anos há muito olvidados que Eorl, o jovem, trouxe-os do norte, e seu parentesco é mais com os Bardin de Vale e com os Beorn da floresta, entre os quais ainda se podem ver muitos homens altos e claros, como são os cavaleiros de Rohan. Pelo menos não gostam dos orcs. Mas Gandalf falou de um rumor de que pagam tributo a Mordor, disse Gimli. Não creio nisso mais do que cria Boromir, respondeu Aragorn. Logo saberás da verdade, disse Legolas. Já se aproximam. Logo o próprio Gimli conseguiu ouvir a batida longínqua de cascos galopantes. Os cavaleiros, seguindo a trilha, haviam se desviado do rio e se aproximavam das colinas. Cavalgavam como o vento. Já haviam gritos de vozes nítidas e fortes ressoando sobre os campos. Subitamente assomaram como um ruído de trovão, e o cavaleiro mais adiantado guinou, passando junto ao sopé da colina e conduzindo a hoste de volta para o sul ao longo dos flancos ocidentais dos morros. Cavalgaram atrás dele uma longa fileira de homens trajando cota de malha, velozes, reluzentes, ferozes e belos de se ver. Seus cavalos eram de grande estatura, fortes e de membros formosos. Tinham pelagens cinzentas que rebrilhavam, longas caudas que voavam ao vento e crinas trançadas em seus pescoços altivos. Os homens que os montavam combinavam bem com eles. Altos e de membros longos, os cabelos pálidos como um linho, fluíam sob os elmos leves e ondeavam em longas tranças atrás deles. Seus rostos eram severos e alertas. Tinham nas mãos altas lanças de freixo, às costas, escudos pintados a tiracolo, nos cintos, espadas compridas. E suas cotas de malha lustrosas lhe caíam nos joelhos. Passaram galopando aos pares e, apesar de, vez por outra, um deles se erguer nos estribos e olhar à frente e para ambos os lados, parecia não perceber os três estranhos sentados em silêncio e observando-os. A hoste havia quase passado quando subitamente Aragorn se pôs de pé e chamou em alta voz. Que novas do norte, os cavaleiros de Rohan! Com presteza e habilidades espantosas, eles refrearam as montarias, fizeram a volta e voltaram em investida. Logo os três companheiros se viram no meio de um anel de cavaleiros que se moviam em círculo corrente, subindo a encosta da colina atrás e descendo, sempre em volta deles, e fechando o cerco cada vez mais. Aragorn manteve-se de pé, em silêncio, e os outros dois estavam sentados sem se mexer, imaginando que rumo as coisas iriam tomar. Sem palavra nem exclamação de chofre, os cavaleiros pararam. Um matagal de lanças estava apontado para os estranhos, e alguns dos cavaleiros tinham arcos nas mãos, e as flechas já estavam ajustadas às cordas. Então um se adiantou, um homem alto, mais alto que todos os demais. Do elmo fluía uma cauda branca de cavalo à guisa de timbre. Avançou até a ponta de sua lança ficar a um pé de distância do peito de Aragorn. Aragorn não se mexeu. Quem sois vós e o que fazeis nesta terra? Perguntou o cavaleiro, usando a fala comum do oeste, a maneira e com um tom semelhante à fala de Boromir, homem de Gondor. Chamo-me Passo Largo, respondeu Aragorn. Vim do norte, estou caçando orcs. O cavaleiro saltou da montaria, entregando a lança a outro que se aproximou, e a apeou ao seu lado, sacou a espada e ficou face a face com Aragorn, esquadrinhando com atenção e não sem espanto. Por fim, falou outra vez. De início pensei que vós próprios ereis orcs, disse ele, mas agora vejo que não é assim. Deveras sabei poucos dos orcs se os ide caçar deste modo. Eram velozes e bem armados, e eram muitos. Ter-vos-ieis tornado de caçadores em presas, se os tivesseis alcançado.
Mas há algo estranho em ti, Passo Largo. Mais uma vez dirigiu os olhos claros e brilhantes para o caminheiro. Isso não é nome de homem que me dás. E é também estranha a tua veste. Brotastes da relva? Como escapastes à nossa visão? Sois gente élfica? Não, disse Aragorn. Apenas um de nós é elfo. Legolas, do Reino da Floresta, na distante Treva Mata. Mas atravessamos Lothlórien e as dádivas e o favor da Senhora vão conosco. O cavaleiro olhou-os com um espanto renovado, mas seus olhos se endureceram. Então existe uma senhora na Floresta Dourada, como dizem os antigos contos, disse ele. Poucos escapam às suas redes, ao que dizem. Estes são dias estranhos. Mas, se tendes o favor dela, então também sois tecedores de redes, e quem sabe, feiticeiros. De repente voltou um olhar frio para Legolas e Gimli. Por que não falais, gente silenciosa? Exigiu. Gimli ergueu-se e plantou os pés afastados com firmeza. A mão agarrou o cabo do machado e os olhos escuros reduziam. Dá-me teu nome, mestre de cavalos, e eu te daria o meu e mais coisas além disso, disse ele. Quanto a isso, disse o cavaleiro, olhando fixamente para o anão abaixo dele. O estranho deveria declarar-se primeiro. Porém, meu nome é Elmer, filho de Elmund, e sou chamado de terceiro marechal da Marca dos Cavaleiros. Então, Elmer, filho de Elmund, terceiro marechal da Marca dos Cavaleiros. Deixa que o anão Gimli, filho de Glóin, te alerte contra palavras tolas. Falas mal daquilo que é belo além do alcance de teu pensamento, e só o pouco juízo pode desculpar-te. Os olhos de Elmer se inflamaram, e os homens de Rohan murmuraram irados e fecharam o cerco, avançando com as lanças. Eu te cortaria a cabeça com barba e tudo, mestre anão, se ela estivesse só um pouco mais acima do solo, disse Elmer. Ele não está só, disse Legolas, fletindo o arco e ajustando uma flecha com mãos que se moviam mais depressa que a visão. Morrerias antes de desferires o golpe. Elmer ergueu a espada, e tudo poderia ter acabado mal. Mas Aragorn saltou no meio deles e ergueu a mão. Vosso perdão, Elmer, exclamou. Quando souberes mais, compreenderás por que encolerastes meus companheiros. Não queremos mal a Rohan nem a ninguém do seu povo, nem aos homens nem aos cavalos. Não queres ouvir nosso relato antes de atacares? Quero, assentiu Elmer, baixando a lâmina. Mas vagantes na marca dos cavaleiros fariam bem em ser menos altivos nesses dias de dúvida. Primeiro, conta-me teu nome verdadeiro. Primeiro, conta-me a quem serves, disse Aragorn. És amigo ou inimigo de Sauron, o senhor sombrio de Mordor? Sirvo somente ao senhor da marca, Théoden Rei, filho de Tengel, respondeu Elmer. Não servimos ao poder da Terra Negra lá longe, e tampouco estamos em guerra declarada contra ele. E se estás fugindo dele, é melhor que deixe esta terra. Agora há desordem em todas as nossas fronteiras e estamos ameaçados, mas desejamos apenas ser livres e viver como temos vivido ao nosso próprio modo, sem servir a nenhum senhor estrangeiro, bom ou mau. Acolhemos visitantes com benevolência nos dias melhores, mas nesses tempos o estranho inesperado nos encontra velozes e duros. Vamos! Quem sois? A quem servis vós? A mando de quem caçais orques em nossa terra? Não sirvo a homem nenhum, disse Aragorn. Mas os serviçais de Sauron eu persigo em qualquer terra onde possam ir. Há pouco entre os homens mortais que mais sabem sobre os orcs, e não os caço deste modo por opção. Os orcs a quem perseguimos capturaram 2 de meus amigos. Em tal necessidade, o homem que não tem cavalo anda a pé e não pede permissão para seguir a pista. Nem conta as cabeças dos inimigos a não ser com a espada. Não estou isento de armas. Aragorn puxou a capa para trás. A bainha élfica reluziu quando ele a agarrou, e a clara lâmina de Andúril brilhou como chama repentina quando a puxou para fora. Elendil! Exclamou ele.
Eu sou Aragorn, filho de Arathorn, e sou chamado Elessar, Pedra Élfica. Dúnadan, herdeiro de Isildur, filho de Elendil de Gondor. Eis a espada que foi partida e foi forjada de novo. Irás ajudar-me ou frustrar-me? Escolhe depressa. Gimli e Legolas olharam o companheiro com um espanto, pois não o haviam visto antes em tal humor. Parecia ter crescido em estatura, enquanto Elmer diminuía, e em seu rosto vivo tiveram um breve vislumbre do poder e da majestade dos reis de pedra. Por um momento, pareceu aos olhos de Legolas que uma chama branca rebrilhava na fronte de Aragorn, como uma coroa reluzente. Elmer deu um passo para trás e tinha uma expressão de pasmo no rosto. Abaixou os olhos altivos. Estes são deveras dias estranhos, murmurou. Sonhos e lendas adquirem vida vindos da relva. Dize-me, senhor, prosseguiu ele, o que vos traz aqui? E qual era o significado das palavras obscuras? Faz muito que Boromir, filho de Denethor, se foi em busca de resposta, e o cavalo que lhe prestamos voltou sem cavaleiro. Que sina trazes do norte? A sina da escolha, respondeu Aragorn. Podes dizer isto a Théoden, filho de Tengel. A guerra declarada está à sua frente, com Sauron ou contra ele. Já ninguém pode viver como vivia, e poucos hão de manter o que chamam de seu. Mas desses grandes assuntos falaremos mais tarde. Se a oportunidade permitir, eu mesmo irei até o rei. Agora estou em grande necessidade e peço auxílio, ou pelo menos notícias. Ouviste que estamos perseguindo uma hoste órquica que levou nossos amigos. O que nos pode dizer? Que não precisais persegui-los mais, disse Elmer. Os orcs foram destruídos. E nossos amigos? Não achamos ninguém senão orcs. Mas isso é deveras estranho, disse Aragorn. Fizestes busca entre os mortos? Não havia outros corpos que não os da gente órquica? Seriam pequenos, apenas crianças aos vossos olhos, descalços, mas de trajes cinzentos. Não havia anãos nem crianças, afirmou Elmer. Contamos todos os mortos e os despojamos, e depois empilhamos as carcaças e as queimamos, segundo o nosso costume. As cinzas ainda fumegam. Não falamos de anãos nem de crianças, disse Gimli. Nossos amigos eram hobbits. Hobbits? Disse Elmer. E o que seriam eles? É um nome estranho. Um estranho nome para um estranho povo, disse Gimli. Mas esses nos eram muito caros. Parece que em Rohan ouvistes falar das palavras que perturbaram Minas Tirith. Falavam do pequeno. Esses hobbits são os pequenos. Pequenos? Riu-se o cavaleiro que estava junto a Elmer. Pequenos. Mas são apenas um povo diminuto em velhas canções e contos infantis vindos do norte. Caminhamos em lendas ou na terra verde à luz do dia? Um homem pode fazer ambas as coisas, respondeu Aragorn. Pois não nós, e sim os que vierem depois farão as lendas de nosso tempo. A Terra Verde, tu dizes? Esse é um poderoso tema de lendas, apesar de tu a pisares sob a luz do dia. O tempo urge, disse o cavaleiro sem dar atenção a Aragorn. Precisamos nos apressar rumo ao sul, senhor. Deixamos esse povo selvagem às suas fantasias. Ou amarremo-los e os levemos ao rei. Paz, Elten, disse Elmer em sua própria língua. Deixa-me um pouco. Dize ao Elrond que se reúna na trilha e se apreste para cavalgar ao Valente. Resmungando, Elten retirou-se e falou com os demais. Logo partiram e deixaram Elmer a sós com os três companheiros. Tudo o que dizes é estranho, Aragorn, comentou ele. No entanto, dizes a verdade, isso é claro. Os homens da marca não mentem e, portanto, não são fáceis de enganar. Mas não contaste tudo. Não falarás agora mais plenamente de tua missão, para que eu possa julgar o que fazer? Parti de Inladris, como se chama no poema, muitas semanas atrás, respondeu Aragorn. Comigo foi Boromir de Minas Tirith. Minha missão era ir àquela cidade com o filho de Denethor,
para auxiliar seu povo em sua guerra contra Sauron. Mas a comitiva com que eu viajava tinha outros afazeres. Agora não posso falar disso. Gandalf Cinzento era nosso líder. Gandalf! Exclamou Elmer. Gandalf Capa Cinzenta é conhecido na marca. Mas seu nome, alerto-te, não é mais uma senha para o favor do rei. Foi hóspede da terra muitas vezes na lembrança dos homens, vindo como queria, após uma estação ou após muitos anos. É sempre arauto de estranhos eventos. Alguém que traz o mal, alguns dizem agora. Deveras, desde a sua última vinda, no verão, tudo tem dado errado. Nessa época começaram nossos apuros com Saruman. Até ali consideravam Saruman nosso amigo. Mas então veio Gandalf e nos alertou de que uma guerra súbita estava sendo preparada em Isengard. Disse que ele próprio fora prisioneiro em Orthanc e escapara por pouco, e implorou ajuda. Mas Théoden não o escutou e ele se foi. Não fales o nome de Gandalf em voz alta aos ouvidos de Théoden, que ele está irado, pois Gandalf levou o cavalo chamado Scadufax, a mais preciosa de todas as montarias do rei, o chefe dos Mearas, que só o senhor da marca pode montar. Pois o antepassado de sua raça foi o grande cavalo de Eorl, que sabia a fala dos homens. 7 noites atrás, Scadufax voltou, mas a ira do rei não diminuiu, pois agora o cavalo está selvagem e não deixa homem nenhum lidar com ele. Então Scadufax encontrou seu caminho sozinho desde o norte longínquo, disse Aragorn, pois foi ali que ele e Gandalf se separaram. Mas ai dele! Gandalf não cavalgará mais. Tombou na treva nas minas de Moria e não retorna. Isso é uma notícia grave, respondeu Elmer. Ao menos para mim e para muitos. Porém, não para todos, como poderás descobrir se chegares até o rei. É uma notícia muito mais aflitiva do que alguém desta terra pode compreender, por muito que possa tocá-los penosamente, antes que o ano esteja muito mais velho, disse Aragorn. Mas quando os grandes caem, os menores têm de liderar. Tem sido meu papel conduzir nossa comitiva na longa estrada desde Moria. Viemos através de Lórien, da qual bom seria que aprendesses a verdade antes de voltares a falar nela. E dali descemos pelas léguas do grande rio até as cataratas de Hauros. Ali Boromir foi morto pelos mesmos orcs que destruístes. Tuas notícias são todas de desgraça, exclamou Elmer consternado. Grande prejuízo é essa morte para Minas Tirith e para todos nós. Aquele foi um homem valoroso. Todos falavam em seu louvor. Poucas vezes vinha a marca, pois estava sempre nas guerras dos limites orientais, mas eu o vi. Pareceu-me mais semelhante aos velozes filhos de Eorl que aos graves homens de Gondor, e propenso a se provar um grande capitão de seu povo quando chegasse a hora. Mas não tivemos novas deste pesar vindas de Gondor. Quando ele tombou? Este é o 4º dia desde que foi morto, respondeu Aragorn. E a partir do entardecer daquele dia viemos viajando desde a sombra de Tol Brandir. A pé? Exclamou Elmer. Sim, assim como nos vês. Uma grande admiração veio aos olhos de Elmer. Passo largo é um nome demasiado fraco, filho de Arathorn, disse ele. Pé de vento eu te nomeio. Este feito dos 3 amigos deveria ser cantado em muitos passos. 40 léguas e mais 5 medistes antes de terminar o 4º dia. Intrépida é a raça de Elendil. Mas agora, senhor, o que quereis que eu faça? Preciso voltar às pressas para Théoden. Falei com cautela diante de meus homens. É verdade que ainda não estamos em guerra declarada com a Terra Negra, e existem alguns, próximos ao ouvido do rei, que falam conselhos covardes. Mas a guerra está vindo. Não havemos de abandonar nossa antiga aliança com Gondor, e enquanto eles combaterem, havemos de auxiliá-los. Assim digo eu e todos que concordam comigo. A marca oriental é minha responsabilidade, a guarda do 3º marechal, e removi todos os nossos rebanhos e pastores, retirando-os para além do Entágua, e não deixando aqui ninguém senão vigias e batedores velozes. Então não pagais tributos a Sauron? Indagou Gimli. Não pagamos e jamais o fizemos, disse Elmer com os olhos coruscantes.
Mas chegou-me aos ouvidos que essa mentira foi contada. Alguns anos atrás, o senhor da Terra Negra desejou comprar cavalos de nós a alto preço, mas recusamo-lo, pois ele faz uso maligno dos animais. Então mandou orcs saqueadores, e esses carregam o que podem, sempre escolhendo os cavalos negros. Já sobram poucos deles. Por esse motivo é amarga nossa rixa com os orcs. Mas neste momento nossa preocupação principal é Saruman. Ele reivindicou o domínio de toda esta terra e por muitos meses tem havido guerra entre nós. Ele trouxe orcs a seu serviço e cavalga-lobos e homens malignos e nos fechou o desfiladeiro, de modo que estamos abertos a assaltos do leste e do oeste. É difícil lidar com tal inimigo. É um mago ao mesmo tempo ardiloso e astuto na magia, e tem muitos disfarces. Caminha aqui e ali, dizem, como um ancião encapuzado e coberto por uma capa, muito semelhante a Gandalf, como muitos agora recordam. Seus espiões deslizam através de todas as redes, e suas aves de mau agouro estão à solta no céu. Não sei como tudo terminará, e meu coração está apreensivo, pois me parece que nem todos os seus amigos habitam em Isengard. Mas se vieres à casa do rei, tu mesmo verás. Não queres vir? Espero que Espero em vão que me fosse enviado como auxílio na dúvida e necessidade. Irei quando puder, disse Aragorn. Vem agora, disse Elmer. O herdeiro de Elendil seria uma força deveras para os filhos de Eorl nesta maré maligna. Agora mesmo há combate no Westmet, e temo que nos daremos mal. De fato, saindo esta cavalgada rumo ao norte sem permissão do rei, pois em minha ausência sua casa fica com pouca guarda. Mas os batedores me avisaram da hoste órquica que descia da muralha leste 4 noites atrás, e entre eles relataram que alguns traziam os emblemas brancos de Saruman. Assim, suspeitando que mais temo, uma aliança entre Orthanc e a Torre Sombria. Parti com meu Elred, os homens de minha própria casa, e alcançamos os orcs ao cair da noite 2 dias atrás, perto das beiradas da Floresta Ente. Ali os cercamos e travamos batalha ontem ao amanhecer. 15 dos meus homens eu perdi, e 12 cavalos, ai deles. Pois os orcs eram em maior número do que esperávamos. Outros se uniram a eles, vindo do leste, atravessando o grande rio. Sua trilha é claramente visível um pouco ao norte deste ponto, e também outros saíram da floresta. Grandes orcs que também traziam a mão branca de Isengard. Essa espécie é mais forte, mais cruel que todas as outras. Ainda assim, demos cabo deles. Mas estivemos longe por demasiado tempo. Precisam de nós no sul e no oeste. Não virás? Há cavalos de sobra, como vês. Há trabalho para ser feito pela espada. Sim. E podemos achar uso para o machado de Gimli e o arco de Legolas, se eles perdoarem minhas palavras impensadas acerca da Senhora da Floresta. Falei apenas como falam todos os homens de minha terra, e me aprazeria aprender algo melhor. Agradeço-te por tuas belas palavras, disse Aragorn. E meu coração deseja ir contigo, mas não posso desertar meus amigos enquanto permanecer a esperança. A esperança não permanece, comentou Elmer. Não encontrarás teus amigos nas fronteiras do norte. No entanto, meus amigos não ficaram para trás. Encontramos um claro sinal, não longe da muralha leste, de que pelo menos um deles ainda estava vivo ali. Mas, entre a muralha e as colinas, não encontramos nenhuma outra pista deles, e nenhuma trilha se desviou para cá ou para lá, a não ser que minha habilidade tenha me abandonado por completo. Então, o que crees que foi feito deles? Eu não sei. Podem ter sido mortos e queimados entre os orcs, mas isso tu dirás que não pode ser, e não o temo. Só posso crer que foram levados para dentro da floresta antes da batalha, ou talvez mesmo antes de cercar os vossos inimigos. Podes jurar que ninguém escapou à vossa rede desse modo? Eu juraria que nenhum orc escapou depois que os avistamos, disse Almer. Alcançamos a beira da floresta antes deles, e se depois disso algum ser vivo atravessou nosso cerco, não era orc e tinha algum poder de elfo. Nossos amigos estavam trajados assim como nós, afirmou Aragorn, e passastes por nós à plena luz do dia. Eu me esquecera disso, comentou Elmer. É difícil ter certeza de alguma coisa entre tantas maravilhas.
O mundo todo se tornou estranho. Um elfo e um anão caminham em companhia nos nossos campos cotidianos. E as pessoas falam com a Senhora da Floresta e, não obstante, vivem. E a espada retorna à guerra, a que foi partida nas longas eras antes que os pais de nossos pais cavalgassem rumo à marca. Como um homem há de julgar o que fazer em tempos tais? Como sempre julgou, respondeu Aragorn. O bem e o mal não mudaram desde antanho, nem são uma coisa entre os elfos e os anãos, e outra entre os homens. É papel do homem distingui-lo, tanto na Floresta Dourada quanto em sua própria casa. Verdade, de fato, disse Elmer. Mas não duvido de ti, nem do feito que meu coração faria. Porém, não sou livre para fazer tudo como bem quiser. É contra nossa lei deixar estranhos perambulando à vontade em nossa terra, a não ser que o próprio rei lhes dê permissão. E o comando é mais estreito nesses dias de perigo. Implorei-te que voltasses comigo de vontade própria, e não queres. Reluto em começar uma batalha de 100 contra 3. Não creio que vossa lei tenha sido feita para tal eventualidade, disse Aragorn. Nem sou deveras um estranho, pois estive antes nesta terra, mais de uma vez, e cavalguei com a hoste dos Rohirrim, porém com outro nome e outra aparência. A ti não o vi antes, pois és jovem, mas falei com o teu pai, Elmund, e com Théoden, filho de Tengel. Nos dias de outrora, jamais um alto senhor desta terra obrigaria um homem a abandonar uma demanda como a minha. Meu dever, pelo menos, está claro. Prosseguir. Vamos, filho de Elmund. A decisão tem de ser tomada finalmente. Ajuda-nos, ou, no pior caso, deixa-nos partir livres. Ou procura executar vossa lei. Se o fizeres, haverá menor número para retornar à vossa guerra ou ao vosso rei. Elmer ficou em silêncio por um momento e depois falou. Ambos necessitamos de pressa, afirmou ele. Minha companhia está impaciente por partir e cada hora reduz a vossa esperança. Esta é minha decisão. Podeis ir, e mais ainda, emprestar-vos-ei cavalos. Só peço isto. Quando vossa demanda estiver atingida, ou demonstrar ser em vão, voltai com os cavalos por sobre o Valente até Meduseld, a alta casa em Edoras, onde Théoden ora se assenta. Assim é vez de lhe provar que não julguei mal. Deste modo, pondo-me a mim e quem sabe minha própria vida, em poder de tua boa fé. Não fracasses. Não fracassarei, disse Aragorn. Houve grande admiração e muitos olhares obscuros e duvidosos entre seus homens, quando Elmer ordenou que os cavalos sobressalentes fossem emprestados aos estranhos. Mas somente Elten ousou falar abertamente. Pode ser muito bom para este senhor da raça de Gondor, como ele afirma, comentou ele. Mas quem ouviu falar de um cavalo da marca dada a um anão? Ninguém, disse Gimli. E não te aflijas. Ninguém jamais ouvirá falar nisso. Prefiro caminhar a sentar-me no lombo de um animal tão grande, livre ou a conta-gosto. Mas agora tens de cavalgar, do contrário nos impedirás, disse Aragorn. Vamos, hás de te sentar atrás de mim, amigo Gimli, disse Legolas. Então estará tudo bem, e nem precisarás tomar um cavalo emprestado, nem te aborrecer com um. Um grande cavalo cinza escuro foi trazido para Aragorn, e ele o montou. Hasufel é o seu nome, informou Elmer. Que te carregue bem para melhor sorte que Garuf, seu falecido dono. Um cavalo menor e mais leve, porém dócil e fogoso, foi trazido para Legolas. Harold era seu nome. Mas Legolas pediu que tirassem a sela e as rédeas. Não preciso delas, disse ele, saltando-lhe em cima com leveza e, para espanto deles, Harold ficou manso e disposto sob ele, andando para cá e para lá apenas com uma palavra falada. Essa era a maneira élfica com todos os bons animais. Gimli foi erguido para trás do amigo e segurou-se a ele, não muito mais confortável que Sangandre num barco. Adeus, e que encontreis o que buscais, exclamou Elmer. Voltai com rapidez que puderdes, e que, depois disso, nossas espadas reluzam juntas. Eu virei, disse Aragorn. E eu também virei, disse Gimli.
O assunto da senhora Galadriel ainda permanece entre nós. Ainda preciso ensinar-te a fala gentil. Havemos de ver, disse Elmer. Aconteceram tantas coisas estranhas que aprender a louvar uma bela senhora sob os golpes carinhosos de um machado de anão não parecerá grande maravilha. Adeus. Assim despediram-se. Eram muito velozes os cavalos de Rohan. Quando Gimli olhou para trás, pouco tempo depois, a companhia de Elmer já estava pequena e distante. Aragorn não olhou para trás. Estava observando a trilha enquanto a percorriam, às pressas, inclinando-se para baixo com a cabeça próxima ao pescoço de Hasselfel. Logo chegaram às margens do Entágua e ali encontraram a outra trilha de que Elmer falara, descendo do leste desde o descampado. Aragorn apeou e esquadrinhou o solo, e depois, saltando outra vez para a sela, cavalgou um tanto para leste, mantendo-se de um lado e cuidando para não atropelar as pegadas. Então apeou de novo e examinou o solo, andando a pé para trás e para frente. Há pouca coisa a descobrir, comentou ele quando voltou. A trilha principal está toda confusa pela passagem dos cavaleiros em seu retorno. O percurso de ida deles deve ter sido mais próximo ao rio. Mas esta trilha rumo a leste é fresca e nítida. Ali não há sinal de quaisquer pés indo em sentido contrário, de volta para o Anduin. Agora precisamos cavalgar mais devagar e nos assegurar de que nenhuma pista ou pegada se desvie de um ou outro lado. A partir deste ponto, os orcs devem ter se dado conta de que estavam sendo perseguidos. Podem ter feito alguma tentativa de afastar os cativos antes de serem alcançados. Durante o avanço a cavalo, o dia estava encoberto. Nuvens cinzentas baixas vieram por cima do descampado. Uma névoa atoldou o sol. As encostas arborizadas de Fangorn assomavam cada vez mais perto, escurecendo lentamente à medida que o sol ia para o oeste. Não viram sinal de trilha à direita ou à esquerda, mas aqui e ali passaram por orques isolados, derrubados no caminho enquanto corriam, com flechas de penas cinzentas cravadas nas costas ou na garganta. Por fim, com a tarde definhando, chegaram à beira da floresta e, em uma clareira aberta entre as primeiras árvores, encontraram o lugar da grande fogueira. As cinzas ainda estavam quentes e fumegantes. Ao lado, havia uma grande pilha de elmos e cotas de malha, escudos rachados, espadas quebradas, arcos, setas e outros equipamentos de guerra. Numa estaca no meio estava enfiada uma grande cabeça de gobelin. No seu elmo despedaçado ainda se via um emblema branco. Mais adiante, não longe do rio, onde este vinha escoando da borda da floresta, havia um morro. Fora erguido recentemente, a terra bruta fora coberta de torrões de relva recém-cortados. Em redor havia 15 lanças espetadas. Aragorn e seus companheiros buscaram em todos os lugares do campo de batalha, mas a luz mingou e o entardecer desceu logo, obscuro e nevoento. Ao cair da noite, não haviam descoberto nenhuma pista de Merry e Pippin. Nada mais podemos fazer, disse Gimli tristemente. Fomos alvo de muitos enigmas desde que chegamos a Tol Brandir, mas este é o mais difícil de desemaranhar. Eu imaginaria que os ossos queimados dos hobbits estão agora misturados aos dos orcs. Será uma triste notícia para Frodo, se ele viver para ouvi-la, e triste também para o velho hobbit que aguarda em Valfenda. É hora onde se opôs a que eles viessem. Mas Gandalf não se opôs, comentou Legolas. Mas o próprio Gandalf decidiu vir e ele foi o primeiro a se perder, respondeu Gimli. Sua presciência fracassou. O conselho de Gandalf não se baseava no conhecimento prévio da segurança dele ou dos outros, disse Aragorn. Há algumas coisas que é melhor começar do que recusar, mesmo que o fim seja obscuro. Mas ainda não hei de partir deste lugar. Seja como for, precisamos esperar aqui pela luz da manhã. Pouco adiante do local da batalha, fizeram seu acampamento sob uma árvore que se esparramava. Parecia uma castanheira e, no entanto, ainda trazia muitas folhas largas e pardas de um ano já passado, como mãos secas com longos dedos espalhados. Elas farfalhavam de modo lamentoso na brisa noturna. Gimli teve um calafrio.
Cada um havia trazido só um cobertor. Vamos acender uma fogueira, sugeriu ele. Não me preocupo mais com o perigo. Os orcs que vêm numerosos como mariposas do verão em torno de uma vela. Se aqueles hobbits infelizes estão perdidos na floresta, ela poderá atraí-los para cá, complementou Legolas. E poderá atrair outras coisas que não são orc nem hobbit, disse Aragorn. Estamos perto das divisas da montanhosa do traidor Saruman. Também estamos bem na beira de Fangorn, e é perigoso tocar as árvores dessa floresta, ao que dizem. Mas os Rohirrim fizeram uma grande queima aqui ontem, disse Gimli, e derrubaram árvores para fazer fogo, como se vê. No entanto, depois disso, passaram a noite aqui em segurança, quando tinham concluído sua labuta. Eles eram muitos, disse Aragorn, e não dão importância à ira de Fangorn, pois raramente vêm aqui e não andam sob as árvores. Mas nossas trilhas provavelmente nos conduzirão para dentro da própria floresta. Portanto, cuidai-vos. Não corteis madeira viva. Não é preciso, mencionou Gimli. Os cavaleiros deixaram lascas e galhos suficientes. E há bastante madeira morta espalhada. Saiu para recolher lenha e ocupou-se montando e acendendo uma fogueira. Mas Aragorn ficou sentado em silêncio, encostado à grande árvore, em profundo pensamento. E Legolas ficou em pé, sozinho e descoberto, olhando para a profunda sombra da floresta, inclinado para a frente como quem escuta vozes que chamam de longe. Quando o anão havia conseguido uma labareda pequena e luminosa, os 3 companheiros se reuniram perto dela e sentaram-se juntos, encobrindo a luz com seus vultos encapuzados. Legolas ergueu os olhos para os ramos da árvore que se estendiam acima deles. Vede, disse ele, a árvore está contente com o fogo. Podiam ser sombras dançantes iludindo-lhe os olhos, mas certamente a cada um dos companheiros, os ramos pareciam dobrar-se para cá e para lá, de modo a se postarem acima das chamas, enquanto os galhos superiores se inclinavam para baixo. Agora as folhas pardas se projetavam rijas e se esfregavam como muitas mãos frias e rachadas que se confortavam com o calor. Fez-se silêncio, pois de repente a floresta escura e desconhecida, tão perto deles, se fazia sentir como uma grande presença que meditava, repleta de propósito secreto. Algum tempo depois, Legolas voltou a falar. Celeborn nos avisou para não entrarmos longe em Fangorn, disse ele. Sabes por quê, Aragorn? Quais são as fábulas da floresta que Boromir ouvira? Ouvi muitas histórias em Gondor e em outros lugares, respondeu Aragorn. Mas, se não fosse pelas palavras de Celeborn, eu as consideraria apenas fábulas que os homens fizeram à medida que minguou o saber verdadeiro. Pensei em perguntar a tio o que o assunto tinha de verdade. E, se um elfo da floresta não sabe, como um homem há de saber? Viajaste mais longe que eu, disse Legolas. Nada ouvi sobre isso em minha própria terra, exceto por canções que contam como os Onodrim, que os homens chamam de Ents, habitaram ali muito tempo atrás. Pois Fangorn é antiga como os próprios elfos a avaliaram. Sim, é antiga, comentou Aragorn. Tão antiga quanto a floresta junto às colinas dos túmulos, e muito maior. Elrond diz que as duas são afins, os últimos baluartes das imensas matas dos dias antigos, quando os primogênitos vagavam enquanto os homens ainda dormiam. Porém, Fangorn guarda algum segredo próprio. Qual é, eu não sei. E eu não desejo saber, afirmou Gimli. Que nada que habita em Fangorn se perturbe por minha causa. Então sortearam os turnos de vigia, e o primeiro coube a Gimli. Os outros deitaram-se. Quase imediatamente o sono se apossou deles. Gimli, disse Aragorn sonolento, lembra-te, é perigoso cortar um ramo ou rebento de uma árvore vivente em Fangorn. Mas não se afastes muito em busca de madeira morta. É melhor deixar o fogo morrer. Chama-me se precisares. Com essas palavras, ele logo adormeceu. Legolas já jazia imóvel,
com as mãos claras postas sobre o peito sem fechar os olhos, combinando a noite viva com um sonho profundo, como costumam fazer os elfos. Gimli sentou-se arqueado junto ao fogo, passando o polegar, pensativo, pelo gume do machado. A árvore farfalhava. Não havia nenhum outro som. De súbito, Gimli ergueu os olhos, e ali, bem na borda da luz da fogueira, estava de pé um homem velho e encurvado, apoiado num cajado e envolto em um grande manto. O chapéu de aba larga estava puxado por cima dos olhos. Gimli levantou-se com um salto, demasiado espantado para dar um grito naquele momento. Porém, de imediato cintilou-lhe na mente o pensamento de que Saruman os apanhara. Tanto Aragorn quanto Legolas, despertados pelo seu movimento repentino, sentaram-se e o encararam. O velho não falou nem deu sinal. Bem, pai, o que podemos fazer por ti? Disse Aragorn, levantando-se com um pulo. Vem e aquece-te, se estás com frio. Deu um passo à frente, mas o velho se fora. Não havia sinal dele que se achasse ali perto, e não se atreviam a errar ao longe. A lua se apusera e a noite estava muito escura. De repente, Legolas deu um grito. Os cavalos! Os cavalos! Os cavalos tinham ido embora. Haviam arrancado as estacas e desaparecido. Por algum tempo, os três companheiros ficaram imóveis em silêncio, perturbados por aquele novo golpe de azar. Estavam sob os beirais de Fangorn, e infindas léguas se estendiam entre eles e os homens de Rohan, seus únicos amigos naquela terra ampla e perigosa. Parados ali, pareceu-lhes que ouviam, longe na noite, o som de cavalos inchando e relinchando. Depois tudo ficou em silêncio novamente, exceto pelo frio sussurro do vento. Bem, eles se foram, disse Aragorn por fim. Não podemos achá-los nem apanhá-los. Assim, se não voltarem de vontade própria, precisamos nos aviar sem eles. Começamos a pé e ainda temos os nossos. Pés, exclamou Gimli. Mas não podemos comê-los e ao mesmo tempo andar com eles. Jogou um pouco de lenha na fogueira e desabou junto dela. Algumas poucas horas atrás estavas avessa de sentares em um cavalo de Rohan, riu-se Legolas. Ainda te tornarás um cavaleiro. Parece improvável que eu tenha essa oportunidade, disse Gimli. Se quereis saber o que penso, recomeçou ele algum tempo depois. Acho que era Saruman. Quem mais? Lembrais as palavras de Elmer. Caminha como um ancião encapuzado e coberto por uma capa. Foram essas as palavras. Ele se foi com nossos cavalos, ou os afugentou. E eis-nos aqui. Há mais apuros chegando. Guardai minhas palavras. Eu as guardo, disse Aragorn. Mas notei também que esse ancião tinha um chapéu, não um capuz. Ainda assim, não duvido de que estimas corretamente. E aqui estamos em perigo, de noite ou de dia. Porém, por ora, não há nada que possamos fazer a não ser descansar enquanto podemos. Agora viajarei por algum tempo, Gimli. Necessito mais de reflexão que de sono. A noite passou devagar. Legolas seguiu-se a Aragorn e Gimli seguiu-se a Legolas, e seus turnos foram findando. Mas nada aconteceu. O velho não apareceu de novo, e os cavalos não voltaram. Se estão gostando, meta o dedo no like, pessoal. Dá uma força pra gente aí. Ainda temos mais um livro chegando aí em breve, em novembro, para tentar trazer pro canal aí. Vamos dar uma força pra gente aí.